Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje, pessoal, nós teremos a nossa aula de avaliação e de revisão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal. Hoje nós teremos a nossa aula de revisão e avaliação para a nossa unidade número 2. Estamos finalizando, então, a unidade. Então, vamos aqui relembrar alguns conteúdos importantes, tá, que nós vimos nessa unidade. Vamos lá começar com o conceito de força. Qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração e ou uma deformação, ou seja, é o agente causador de alterações no estado de repouso ou de movimento dos corpos. A unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton, o símbolo N, em homenagem a Isaac Newton, grande físico inglês. Bem, vamos aqui a alguns exemplos de forças que estão aí no seu cotidiano, que elas estão ao seu redor. Vamos aí à nossa primeira imagem mostrando um paraquedista, né? E sobre o corpo do paraquedista está atuando, claro, uma força que está puxando-o para baixo. E além disso, nós temos também uma outra força que atua no paraquedas, impedindo que a sua velocidade aumente demais para que ele possa, então, pousar aí com saúde, né? Sem quebrar nenhum dos seus ossos. Então, nós temos aí a força atuando nessa imagem. Também temos os efeitos que as forças podem causar, pessoal. Uma força pode causar diferentes efeitos em um corpo, como, por exemplo, a alteração da sua velocidade. E aí na imagem a gente tem que a moça chutando aí o balde, ela altera a direção e o sentido do movimento e também imprime velocidade ao balde com água, né? Ela chutou o balde aí e imprimiu uma força no balde e causou uma aceleração. Talvez pudesse causar também um outro efeito importante da força, que é exatamente a deformação. Aí, pessoal, na deformação nós temos a imagem mostrando aí a pessoa martelando uma máquina, né, um computador. E aí a força que ela exerceu com o martelo sobre o computador deformou, né, o computador. Não imprimiu velocidade, mas ele foi deformado. Então a força também pode causar deformação. Temos também o equilíbrio, né? As forças podem se equilibrar e aí não causa nem deformação, nem movimento. Existe um equilíbrio de forças, onde a soma de todas as forças que vão atuar num determinado corpo será nula. Então eu terei uma situação de equilíbrio. O equilíbrio na física é uma situação de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, tá certo? Então são duas situações aí na física que a gente considera que o corpo está em repouso. Ou quando ele está em movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante e em linha reta, ou quando ele está em repouso com relação a um determinado referencial. E aí a gente está falando de força, é necessário a gente conhecer as características, né, de uma força. É importante que você relembre que a força é uma grandeza vetorial, portanto a força é um vetor, e para ser completamente caracterizado, ela precisa de um módulo, certo? Que é a intensidade, o valor da força aplicada, medida em newtons. Precisa ter direção, é a linha de atuação da força, que pode ser horizontal, vertical ou diagonal. E tem que ter também um sentido, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Tem que ter módulo ou intensidade, direção e sentido para que seja completamente caracterizada. Então são as características da força. Temos aqui alguns exemplos, né? Aqui o exemplo número 1, nós temos aí uma pessoa empurrando esse automóvel e ele está exercendo uma força horizontal, olha só, tem uma intensidade, porque ele está empurrando o carro. Então tem lá um valor dessa força que ele está fazendo sobre o carro. É o módulo, ou a intensidade. E a força que ele está aplicando é uma força na direção horizontal, aí está a direção, e o sentido, porque a horizontal ela tem dois sentidos diferentes. Pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E nesse caso ele está
com o sentido da direita para a esquerda. Então aí nós temos a caracterização da força, módulo, direção e sentido. Temos um outro exemplo, força inclinada com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. E aí nós temos a direção, né? A direção da força é um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Aí ele está falando só da direção. Se eu fosse falar do sentido, o sentido seria da esquerda para a direita, tá certo? Temos também mais um exemplo, número 3 aí, força vertical com sentido para baixo, é a situação lá do paraquedista, né? Quem puxa ele para baixo é a força peso, né? Exercida sobre o planeta, sobre o corpo do paraquedista. Então, nós temos aí uma força que tem sentido para baixo, tá certo? Direção vertical. Aí tem direção e sentido para você. Bem, pessoal, agora há pouco a gente falou da situação de equilíbrio e falou sobre força resultante. E aí vamos aqui relembrar o que é, então, uma força resultante. Força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças que estão atuando num determinado corpo. Agora, calcular força resultante, né, somar vetores, porque a força é um vetor, não é uma situação tão simples como parece. E aí, para que eu some todas essas forças que atuam no corpo, eu tenho que somá-las de uma forma vetorial, uma soma vetorial. Mas, em alguns casos particulares, a soma vetorial virá a soma algébrica, como, por exemplo, no primeiro caso que nós vamos ver aí, em que eu tenho duas forças atuando num corpo, essas forças têm mesma direção e mesmo sentido. Observe que a direção das duas forças é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Portanto, eu tenho aqui duas forças que têm mesma direção e mesmo sentido. E a força resultante nada mais é do que a soma algébrica dessas duas forças nesse caso. Então aí você vê, ó, forças que têm mesma direção e mesmo sentido, a direção é a mesma direção dos vetores. Então, se eu tivesse lá de representar a força resultante lá no meu desenho, né, até aqui o corpo, eu representaria apenas uma seta apontando na horizontal da esquerda para a direita e o módulo, né, a intensidade dessa força resultante seria exatamente a soma algébrica da força F1 mais a força F2. Tá legal, pessoal? Se caso a força F1 fosse 10 e a força F2 fosse 30, nós teríamos aqui uma força resultante de 40 newtons. Basta somar as forças quando elas têm mesma direção e mesmo sentido. Num segundo caso, eu vou ter forças que têm mesma direção, veja que a direção continua sendo horizontal, né? Tá aqui o nosso corpinho. Mas agora elas têm sentidos opostos, enquanto uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda. Quando isso acontece, a direção da força resultante será a mesma direção do vetor de maior intensidade, certo? E a intensidade dessa força resultante corresponde à diferença das intensidades das forças que atuam. Aí, no caso, se eu tiver uma força aqui que seja 10 e eu tiver uma força aqui que seja 30, como é que eu vou calcular a força resultante aí? Veja, está aqui, ó. A força resultante vai ser a diferença entre os vetores. Como o vetor de maior intensidade apontava para a direita, a nossa força resultante nesse caso, ela seria a subtração. 30 menos 10 eu teria 20 newtons de força resultante. Ou seja, eu faço a subtração F1 menos F2. Tá legal? E aí nós temos o resultado de 20 newtons nesse exemplo que eu estou dando para você. Tá bom? Então, se as forças tiverem mesma direção em sentidos opostos, para encontrar a força resultante, para encontrar o módulo, eu subtraio uma força da outra. No terceiro caso, eu vou ter forças que formam direções perpendiculares e oblíquas, né? Aqui a gente vai ver só a perpendicular na nossa revisão, tá bom? Então, quando eu tiver força perpendicular, eu vou calcular a intensidade dessa forma, olha aqui. A intensidade será simplesmente o teorema de Pitágoras, ou seja, a força resultante será a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, caso elas formem entre si um ângulo de 90 graus, como está mostrando aqui na figura. Olha só. Olha só. Forças que formam aqui um ângulo, aqui o nosso corpo, né? Duas forças atuando F1 e F2.
Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus entre essas forças e a força resultante, né? A direção e o sentido é dado pela regra do paralelogramo. Eu fecho aqui, ó, um paralelogramo, certo? E a força resultante sai do corpo e a sua extremidade vai ser nesse ponto aqui, ó, como está aí no desenho. Essa é a representação da força resultante. Para encontrar o módulo, usa o teorema de Pitágoras, então, que é a raiz quadrada da F1 ao quadrado mais a F2 ao quadrado. Tá bom, pessoal? Muito bem, continuando aqui, a gente tem um exemplo de calcular a força resultante. Então, veja, a figura abaixo, nela há um bloco de massa 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades F1 100, F1 100 e F2 75 newtons, né? 100 newtons, 75 newtons. Veja que nesse caso aí você está vendo as forças de que maneira? Elas têm a mesma direção, que é a horizontal, está aqui a direção horizontal, só que elas têm sentidos opostos. Então, para que eu calcule a força resultante, basta que eu faça a subtração dessas forças, né? E aí eu vou calcular essa força resultante e eu vou marcar aqui qual é a opção correta, né, para essa força resultante. Observe então, pessoal, que para isso a gente vai pegar aquele segundo caso, né? A nossa força resultante aqui é simplesmente F1 menos F2. E aí, quanto é que vai dar? Olha, se eu diminuir 100 de 75, eu vou encontrar aqui uma força resultante, né, que será de 25 newtons. Observe que nós temos aqui na solução, bem direitinho aqui a solução, força resultante F1 menos F2, e aí, 100 menos 75, força resultante igual a 25. Claro que essa força resultante, ela aponta para o vetor de maior intensidade. Então, se eu tivesse que representar aqui a força resultante, nosso corpo estaria aqui, né? E a força resultante seria para cá, ó. E ela seria de 25 newtons. Porque foi a força que está empurrando para a direita que ganhou aí, né, das duas. Ela tem mais intensidade. Então, a representação seria dessa forma. Tá bom? Claro que aqui a resposta é a letra A, 25 newtons, certo? E aqui já mostrei para vocês a solução, né, da subtração. Muito bem, a gente já falou de força, agora vamos tratar de um outro assunto muito importante, visto também por nós, que é exatamente o trabalho de uma força qualquer. Vamos falar do trabalho de uma força, pessoal. Pessoal, olha, por definição, trabalho de uma força, né, é a força vezes a distância. E essa expressão, força vezes distância, eu uso quando a força tem a mesma direção do deslocamento. Se a força não tiver a mesma direção do deslocamento, o meu trabalho vai ser força vezes distância vezes o cosseno do ângulo da força, o ângulo de inclinação da força, o cosseno de θ. Isso para uma força constante, tá legal? Mas para uma força qualquer, que é representada pelo gráfico aqui, por exemplo, eu tenho uma força qualquer, ela não é constante, ela está variando aí com a distância, né? Está variando com o tempo também, ela não é constante, né? Então, para mim calcular essa força aqui, quando a força não é constante, o trabalho aqui é numericamente igual à área compreendida abaixo da curva. Ou seja, essa parte que você está vendo aqui toda de verde, né? Que eu vou pintar aqui de vermelho também, ó. Vou achuriar de vermelho. Essa área corresponde exatamente ao trabalho, está aqui ele escrito. Então, a área abaixo da curva, ela corresponde ao trabalho realizado ou recebido pelo corpo. Trabalho realizado é chamado de trabalho motor. Se o gráfico que eu estou analisando tiver a curva acima do eixo das abscissas, que é esse caso aqui, eu tenho um trabalho que é positivo. Se essa curva, pessoal, tivesse aqui para baixo, então eu teria um trabalho negativo. Se o trabalho estiver abaixo da curva, o trabalho é recebido e não realizado.
tá? Trabalho resistente, ok? Agora, para que a gente utilize esse conceito aqui do trabalho de uma força qualquer, a gente tem esse exemplo para você. Uma força não constante, né, é aplicada sobre um corpo e sua variação com o deslocamento é mostrada no gráfico a seguir. Então está aqui o gráfico, a força não é constante, ela começa do 0, sobe até 20, depois ela permanece constante aqui, mas ela não foi constante todo o tempo. Determine o trabalho dessa força após o corpo se deslocar por 30 metros, então eu tenho que calcular esta área compreendida aqui abaixo da curva, tá, pessoal? Lembrando a você que essa área aí é a área de um trapézio. Então aqui na nossa solução a gente tem, para calcular o trabalho, devemos calcular a área abaixo da curva formada no plano cartesiano. Então tá aí, a curva é essa aqui e a área está aqui. Tá aí o nosso gráfico. Continuando a solução, eu quero chamar a atenção de vocês que a área que está compreendida abaixo do gráfico é um trapézio. E a área de um trapézio é calculada pela expressão base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Lá no nosso gráfico, pessoal, a gente vai identificar aqui, ó, a base menor é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que vai do 20 até o 30, ele vale 10. É a nossa base menor. A base menor vale 10. A base maior, ela está aqui embaixo, esse pedaço que vai do 0 até o 30. Então, a base maior, ela vale 30. Então, o Bzão lá vale 30. E a altura é exatamente esse pedaço aqui que vai de 0 até 20. Isso aqui é a altura do trapézio, tá? E vale 20. Então, a nossa altura H, ela vale 20. Aí eu levo esses dados para cá, ó. Base maior 30, base menor 10. Altura 20, dividido por 2, para me calcular a área. Então, 40 mais 20, né? 30 mais 10 é 40. 40 vezes 20 é 800, dividido por 2, a área que está abaixo do gráfico vale 400. É um valor adimensional. Mas o trabalho aqui, como está acima do eixo das abscissas, é um trabalho positivo, e esse trabalho vale exatamente o valor da área, ou seja, o trabalho vale 400 joules. Aí está o cálculo do trabalho para uma força qualquer, utilizando o gráfico. E agora nós vamos falar da potência. Potência é a medida do trabalho que uma máquina pode fazer, de quão rápido vai ser esse trabalho que ela vai fazer. Então, em situações práticas, é importante conhecer a rapidez com que o trabalho é realizado. Uma máquina será tanto mais eficiente ou tanto mais potente, quanto menor o tempo de realização do trabalho de sua força motora. A eficiência de uma máquina é medida pelo trabalho de sua força em relação ao tempo de realização, definindo a potência. Então, pessoal, potência nada mais é do que o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, o POT aqui é a potência, que vai ser medida em watts. O trabalho, a gente já viu, medido em joules, é o tal aqui, ó. E o ΔT é o intervalo de tempo, que é medido em segundos. E aí nós temos as unidades da potência, já falamos ali que a unidade do sistema internacional é o watts, e o watts é trabalho pelo tempo, ou seja, joule por segundo. Então, 1 watts vale 1 joule por 1 segundo. E temos uma unidade especial, né, que é o quilowatt. O quilowatt, na verdade, vale exatamente 1000 watts. E algumas unidades especiais utilizadas aí, fora do sistema internacional, que é o cavalo-vapor, né? Símbolo CV, ele vale 735,5 watts. E o horsepower, que é o HP, muito utilizado em motores de rabeta, por exemplo, certo? Um HP vale 745,7 watts. São unidades especiais da potência. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de revisão. Eu encerro a aula aqui com vocês e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Tchau!